Boa noite. O Ministério Público vai sentar no banco dos réus Alberto João Jardim e membros do Governo da Madeira. A acusação é o resultado da investigação do DCIAP, denominada Cuba Livre, que apurou que os membros do Governo tinham consciência da ocultação de faturas, que resultou numa dívida de 1.100 milhões de euros. O tema marca o programa sexta às 9 da RTP1, numa investigação que foi conduzida por Sandra Felgueiras. É um dos maiores quebra-cabeças do governo de Passos Coelho e ameaça tornar-se num caso ainda mais grave para um primeiro-ministro que defende a todo o custo esta máxima. Palmadinhas nas costas e grandes elogios. Foi essa demagogia e esse populismo que nos trouxe até aqui. As primeiras notícias a apontarem para buracos financeiros na Madeira e dívidas ocultas começaram a surgir em agosto de 2011. O Tribunal de Contas, pouco depois, confirmava. O Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística insurgiam-se, considerando inédito que um governo regional tivesse pago obras sem as comunicar desde 2004. A 21 de setembro, Pinto Monteiro ordenava a abertura de um inquérito-crime. Em meados de abril, 2 procuradoras do DCIAP viajavam para o Funchal e lideravam as primeiras buscas da GNR no âmbito de um caso batizado como Cuba Livre. Alberto João Jardim, o político mais antigo em funções, indigna-se contra aquilo a que chama a justiça do continente. Toda a gente percebe que isto é uma trama para me atingir a mim. As forças que foram derrotadas em outubro passado não engolem a derrota de outubro passado e não largam e vão alimentando esta novela contra a minha pessoa. Quase um ano depois, o DCIAP está pronto para acusar Jardim de prevaricação, um crime que, tendo uma moldura penal superior a 3 anos, liberta os procuradores de pedirem autorização ao Conselho de Estado e à Assembleia Legislativa Regional para o interrogar. Mas, mais uma vez, Jardim reage assim à primeira. O que é o inquérito Cuba Livre? Não tem nada disso, nem sou técnico de contas do Governo Regional, não tem nada a começar. Querem fazer política, vão fazer para o outro lado. E à segunda. Querem telenovelas, vá para a televisão. O 6 às 9 sabe que, além de Alberto João Jardim, o DCIAP está pronto para acusar todo o Governo Regional da Madeira. Este departamento do Ministério Público, dedicado à investigação da criminalidade mais complexa, tem prova jurídica suficiente para considerar que todos os secretários regionais da Madeira sabiam e ocultaram uma dívida superior a 1.100 milhões de euros. Uma dívida referente a obras e empreitadas que foram sendo sucessivamente adjudicadas a construtores civis sem que tivessem sido legalmente inscritas no Orçamento do Estado, como estavam todos obrigados. Neste momento, o 6 às 9 sabe também que Auristela Pereira e Carla Dias, as procuradoras responsáveis por esta investigação, estão prontas para viajar para a Madeira e interrogarem Alberto João Jardim e todos os secretários regionais do seu governo. Nesse momento deverão ser constituídos arguídos e nas 24 horas seguintes deverá ser deduzida a acusação. Mas por aí pela Madeira, Paulo Jardim, confrontados com estas notícias, RTP, o Governo Regional continua em silêncio. Silêncio quase absoluto da parte de todo o Executivo. Apenas Alberto João Jardim fez saber que não alinha em novelas, é a única declaração sobre este assunto, para já a única declaração pública sobre este assunto. De resto, quase todo o Executivo atual transita do governo anterior, com uma exceção, o secretário da Educação, Jaime Freitas, não fazia parte do governo anterior, era Francisco Fernandes, na altura o secretário da Educação, e também Luís Santos Costa, o responsável então pelas obras públicas, que não transitou para este governo, já que a secretaria foi extinta. De resto, todos os elementos do governo mantêm-se e transitaram do anterior governo para este, mas nenhum deles fala sobre o assunto. A ordem é mesmo para silêncio absoluto. Apesar do DCIAP já ter reunido toda a prova necessária para deduzir a acusação neste processo Cuba Livre, a verdade é que as 2 procuradoras titulares da investigação já não deverão viajar para o Funchal no final deste mês, como tinham previsto, a fim de interrogarem Alberto João Jardim e os restantes secretários regionais do governo. Isto porque o recente afastamento de Cândida Almeida da direção deste DCIAP está a provocar alterações nos calendários. Como a comissão de serviço da mais antiga magistrada portuguesa só termina dia 8 de março, é muito crível que só a
partir dessa data as diligências do Cuba Livre possam avançar. Estes atrasos nos processos deverão repercutir-se também em casos como o BPN, o Monte Branco e o Angola Gate. Neste último, o 6/9 sabe que falta apenas uma diligência, a chegada de uma carta rogatória para que possa ser deduzida a acusação. Depois do telejornal, a RTP Madeira abre um especial informação precisamente sobre este caso Cuba Livre.